Sports. 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 Sports of America. Sports of America. Sports of America. Podcast. What's up, fã do esporte americano? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sports of America, sua mesa redonda semanal sobre esportes americanos. Se você é ouvinte de primeira viagem, se é o primeiro programa que você escuta, seja muito bem-vindo duplamente, como eu sempre digo. Eu sou o Lucas Andrade, desta vez completamente sem voz, então perdoe este apresentador que está terrivelmente rouco. E eu tenho na conferência, como sempre, meu amigo Thiago Simões. Olá, Lucas Andrade, é novamente um imenso prazer estar aqui falando com você, e principalmente falando sobre esportes americanos. Tem o Vinícius Veiga, o nosso caçula. Caçula e, calma aí, né? Foi eleito a voz mais sexy do nosso podcast. E o sotaque mais, vamos sei lá, É o sotaque mais agregado. mais fofo do podcast, hein? Isso. Olha só, Vinícius Então, Veiga. garotas que quiserem mandar correios elegantes para o nosso querido Vinícius Veiga, então está aberto aí o canal do Sports América BR. Olá, Lucas. Olá, Thiago. É um prazer participar de mais uma edição do Sports of America e vamos que vamos. E eu não sei como é que você chegou a ouvir essa edição, mas se não foi pelo Twitter, não esqueça de nos seguir, @esportesamericabr. Você encontra também a nossa página no Facebook, procure lá. Temos o blog com as nossas edições, todas as edições. Se você quiser baixar as edições antigas, é só clicar nas capinhas. Lá você pode assinar o nosso RSS. Você também encontra o nosso podcast na iTunes Store e agora também no YouTube. De repente você não quer fazer download e tal, você pode ouvir diretamente no YouTube. E como já é nossa tradição, é claro que eu tenho que prestigiar e mandar aquele abraço para alguns dos nossos novos ouvintes, nossos novos seguidores. Então aí a galera do Por Dentro da NBA, o Vitor Hugo, Bruno Macedo, o Wilson Melo, o Jordano Mazzoni, o Renato Baruffi, o João Pedro Nassar, o Ariel Paiva, a Mairana Medeiros, a torcedora do St. Louis Cardinals. Essa é fanática. O maior troll do Twitter. O Thiago Coletti, o Iago Freitas, o Luiz Fernando, o Wesley Martins, o Lucas, torcedor fanático do Heat, ele coloca aqui, galera do NBA Análise, o Luiz Tavim, Tyrone Júnior, o Flaviano Augusto, galera do No Huddle, galera do Cowboys Brasil, o Pedro, o Rodrigo Guedes, o Marcelo Santos e o Diego Rufino, alguns dos nossos novos seguidores e ouvintes da última semana. O Sports of America cada vez ganhando mais público, isso é muito bom. NHL. Já vamos começar. O Thiago Simões está nervoso, quer falar de hockey. Já vamos mandar ver. Thiago Simões. Tá Playoff, chegando a hora, hein? Tá chegando a hora. Stanley Cup já tá escolhendo para onde vai, será? O Thiago Simões, você manda. Você quer falar primeiro da Conferência Leste, da Conferência Oeste? Bom, vamos começar então falando da Conferência Leste, né? Onde a gente tem Rangers, New York Rangers e New Jersey Devils, né? Confronto regional ali que apenas separa as equipes em 8 milhas, né? Um pouco mais de 8 milhas. New York o Rangers venceu a primeira partida, né? 3-0. Um jogo que foi muito complicado no início da partida, nos 2 primeiros períodos, e depois no terceiro a vaca desandou, né? Pro Devils, né? Eu acho assim que eu achei que o Rangers ia ter muita dificuldade, já que vem de 14 jogos seguidos nos playoffs, né? E o Devils estava descansando desde terça-feira passada, ou terça ou quarta, não me engano, mas quase uma semana descansando aí, mas parece que que pesou mesmo aí foi a falta de ritmo do Devils, né? Que jogou no Madison Square Garden, os 2 primeiros jogos são em Nova York, depois os 2 segundos serão em Nova Jersey. Como eu disse, os 2 primeiros períodos foram muito equilibrados, mas o Rangers conseguiu mostrar e provar
o porquê foi o líder da Conferência Leste na temporada regular, né? Um time que é muito consistente, a defesa continua jogando muito bem. Tortorella é o técnico desses playoffs, está fazendo um trabalho sensacional nos vestiários com o Rangers. E o Devils deixou muito a desejar no meu ponto de vista. Eu que coloquei Devils em 7 nesse jogo. Mas se continuar dessa forma, apesar que eu acredito que não continue dessa forma, acho que o Devils vai engrossar muito o jogo dessa noite, que já começa, né? Mas acho que o Rangers, se jogar tudo que sabe, com certeza passa para a final, né? Engraçado, Thiago, porque um jogo bem truncado também, como é a característica até dessas equipes aí, até o segundo período, e aí a coisa, como você falou, do terceiro, inclusive com um gol do Dan Girardi abrindo aí o placar, e interessante o destaque, parece que finalmente, né, a imprensa, claro, a imprensa mais especializada, mais de nicho, sempre deu destaque para os defensores aí do Rangers, mas o destaque que desde a última partida, aí da dupla do Ryan McDonagh, né, e do Dan Girardi, que o McDonagh roubou o jogo, né, na verdade, né, que ele tirou 2 oportunidades ali do Devils clara, né, de gol. Teve uma que ele foi um breakaway do Ilya Kovalchuk, né, e o McDonagh conseguiu evitar com que o Kovalchuk fizesse o gol e sem cometer a penalidade, né? Foi impressionante aquela roubada de disco, né? E tem um outro ponto que eu queria falar, né, Lucas, que aí vai o dedo do Joe Tortorella, que é o técnico do Rangers, né? Para quem tá acostumado a ver os jogos do Rangers, percebe uma mudança, um posicionamento diferente dos defensores, né? Geralmente, quem acompanha mais o hockey sabe que os times que não tem uma boa infiltração fazem o dump and chase, né? Que é aquele tiro que vai atravessa a borda do rink, né? E o time do Rangers faz um dump and chase diferente, que é geralmente um disco cruzado, né? Que vai de uma ponta a outra, e com os defensores indo para a posição de grinder, que é onde você disputa o disco ali na borda. E automaticamente o jogador que é mais veloz recompõe essa parte defensiva, o buraco que foi deixado pelo defensor, né? Uhum. E o Tortorella implantou isso muito bem no Rangers, e é aí que a gente começa a ver exatamente o que você falou, né? A participação do McDonagh muito bem, do Girardi muito bem, o Del Zotto jogando muito bem, ele fez o gol decisivo contra o Washington Capitals. E o Capitals, naquela série contra o Rangers, teve grande... como é que eu posso dizer? Teve grandes méritos em utilizar esse espaço vazio deixado pelos defensores do Rangers para marcar gols. Então aí vai a dica aí pro De Boer, que com certeza tá me escutando agora, né? Ó, joga nas costas ali do defensor do Rangers, que ali tá o segredo, né? Basicamente isso, Lucas, é o que a gente pode dizer aí da Conferência Leste aí da NHL. Pois eu só queria comentar, Thiago, o Tortorella tá tão feliz que ele tá até falando, tem uma entrevista aí que ele até usou mais 100 palavras, mais ou menos. O Tortorella, ele gosta de falar, né, e ele não tem papas na língua, né, ele é como eu, ele adora falar, dar uma provocada, né, mas ele tá se comportando mais, eu gosto muito do Tortorella, eu acho que é uma qualidade que eu vejo. Eu não gosto de técnico que fica do lado de fora sem falar nada, que tipo Vanderlei Luxemburgo, né? Eu gosto mais do estilo Felipão de ser, né? O cara tem que falar mesmo, tem que colocar a boca, tem que chamar os jogadores, tem que mexer com o emocional, porque tecnicamente a gente sabe que os jogadores sabem jogar, né? Uhum. Mas o emocional é o mais importante num jogo como esse. Verdade. E eu também queria citar, amigos, Vinícius e Thiago, se o amigo ouvinte não viu a partida, você vê esse placar aí 3-0, parece que o placar ele não mostra o que foi o jogo, na verdade, né? Exato. Inclusive, Martin Brodeur teve um jogo fantástico até. Sim, o Brodeur catou demais essa partida, ele que já fez 40 anos de idade, aí, provavelmente uma das últimas temporadas dele como goleiro profissional. Ele evitou muitos gols do Rangers, né, durante a partida. Porém, como você disse, Lucas, e como eu falei no início, o primeiro e o segundo período foram muito equilibrados, e logo no começo, no terceiro período, o Girardi fez aquele golaço, aquela paulada que ele deu lá da linha azul,
e aí abriu a porteira pro Devils. O Devils não se encontrou depois desse gol. E hoje vamos ver o que acontece lá no Madison Square Garden. Eu tô com aquela sensação triste, assim, do rei que está largando o trono para assumir, né, o novo, que no caso seria Lundqvist, né? Sabe? Isso é verdade. Tem razão nisso. Do tipo assim, não, agora baixo a cabeça, já cumpri a minha missão, agora vou ceder espaço para o novo rei, né? É isso mesmo, concordo contigo, Lucas. O que é meio triste, assim, a gente sabe que, né, o esporte tem disso, né, as pessoas vão envelhecendo e tal, mas mesmo assim, com 40 anos, uma performance muito boa. Eu não contava desde o nosso primeiro programa, quando a gente fez aí as nossas escolhas, eu achava que ele ia engasgar nos playoffs, e olha, eu tô muito feliz de ver o Brodeur mandando bala ainda, dando bastante trabalho. Mas vamos falar um pouquinho da Conferência Oeste então, Thiago, manda ver. Bom, Conferência Oeste, né, Oeste, né, disputa entre Los Angeles Kings e o Phoenix Coyotes, né? Poucas pessoas imaginavam no início dos playoffs esse confronto para decidir a Conferência Oeste. E como nós sabemos, né, a NHL é sempre uma caixinha de surpresas, né? E hoje, se eu fosse, hoje dá para falar quem seria o virtual campeão, Lucas, para a alegria de todo mundo aí, né? Hoje eu colocaria o Kings como campeão da Stanley Cup. O time vem jogando barbaridade. Ontem fez 4 gols contra o Phoenix Coyotes, fora de casa. O Kings está jogando muito. O Quick, a gente já sempre fala aqui que ele está sendo um dos destaques do time nos playoffs. Jeff Carter jogando muito, ontem hat-trick. A gente tem o Mike Richards, inclusive a gente está tendo um confronto bem interessante nessa série, que é o Mike Richards e o Shane Doan, né? O Shane Doan que é o terceiro jogador mais velho a jogar partidas seguidas em temporadas regulares sem atuar no playoff. Olha só que interessante. É um jogador muito experiente. Eu gosto muito do Shane Doan. Protege o disco como ninguém. Acho que só o Jaromir Jagr protege o disco melhor do que o Shane Doan, né? Uhum. Mas tá sendo legal esse confronto entre os dois, porque o Mike Richards é uma pulguinha atrás do Shane Doan, adora uma confusão. E tá sendo legal esse confronto entre esses dois jogadores, né? Mas a gente não pode esquecer, né, de destacar o Justin Brown, né, que tá jogando absurdo depois de ele ter sido colocado como peça para ser trocada durante o trade deadline, né, da NHL, que aconteceu dia 27 de fevereiro. Era um momento de ele mostrar exatamente porque ele é o capitão do Los Angeles Kings, e ele tá sendo o termômetro da equipe, Lucas. Tá jogando muito bem. O Phoenix ainda não se encontrou, talvez o time caiu na realidade, né? Depois aí de ter sido anunciada a possível venda do time para continuar em Glendale. O Phoenix acho que começou a cair a ficha que eles estão na final, e na hora que cair a ficha ali e tocar, eu acho que pode ser tarde demais. E não me surpreenderia se os Kings varressem os Coyotes aí na Conferência Oeste, meu caro Lucas. Eu vou juntar duas coisas que você falou. Você falou aí do Shane Doan e falou em cair a ficha. E ontem parece que o time perdeu um pouco aí até a estabilidade, porque o Shane Doan deu uma porrada no Trevor Lewis, né? E o Martin Hanzal também deu um cacete no Dustin Brown também. E até o próprio goleiro, né? Até o Mike Smith deu uma paulada, né? nas pernas do... Quem foi que ele bateu ontem? Não vou lembrar de cabeça agora. Foi o... Oh, meu Deus. Mas você viu o lance, né? Que ele tava na frente do gol. O problema do Mike Smith, né? Não sei se você sabe, né? Que desde a primeira partida de playoff nessa temporada, ele tá tomando paulada, né? No primeira série contra o Chicago Blackhawks, ele tomou uma paulada do Duncan Keith, quando ele foi pegar o disco lá no fundo do gelo. Que, pelo amor de Deus. Depois, eu não lembro agora se foi o Jack Johnson, agora o Justin Brown, que deu uma pancada nele no primeiro jogo, que ele ficou desnorteado. Então existe uma diferença aí, acho que, não sei se os jogadores têm alguma diferença com o Mike Smith, que vem sendo uma peça importante, mas que ontem não atuou muito bem, né? E é o que você falou, né, Lucas? A gente teve 2 jogadas meio ríspidas, né? O Hanzal fez uma jogada um pouco desleal. Pelo que eu ouvi falar, eu tava vendo o Twitter agora do Brendan Shanahan, quando eu cheguei em casa, parece que não vai ter punição nem para o Hanzal, nem para o Shane Doan.
Mas você leu o meu pensamento. Eu ia perguntar agora se você achava que talvez viesse punição. Eu acho que o Brandon Shannon pensou, não, a punição dele está sendo jogar contra o Kings, né? Que não tem... Com certeza, ele deve estar pensando exatamente dessa forma, né? Mas eu esperava que o Brandon Shanahan puniria os jogadores. Por quê? Porque a gente sabe que as últimas 2 punições aí, né? A gente teve o Rafa Torres com 25 jogos, também do Phoenix Coyotes, e o Giroux, né? Que foi punido aí, não pôde disputar a última partida contra o Devils aí por 5, né? Então eu esperava que o nosso querido Brandon Shanahan fosse um pouco mais duro aí nas suas decisões. E outra coisa legal também desse jogo 2, Thiago, é o seguinte, né? No jogo 1, o time contou, né? O Kopitar tá em todas, né? O Dustin Brown tá em todas e tal. Mas no jogo de ontem a estrela, né? Marcando inclusive o hat-trick, foi o Jeff Carter. Não, então, o Jeff Carter, pra quem não sabe, ele jogava no Philadelphia Flyers junto com o Mike Richards, né? E ele foi trocado, fez uma troca com o Columbus Blue Jackets, inclusive o Philadelphia recebeu o Voracek e alguns outros jogadores medianos que eu não me lembro o nome agora de cabeça, quase devendo essa. Tava encostado lá no Columbus Blue Jackets, junto com a belíssima fase que o time viveu durante a temporada, né? E aí o Columbus resolveu vendê-lo, né? Trocá-lo, né? Junto ao Los Angeles Kings. E reuniu, né? Novamente essa dupla de sucesso aí do Philadelphia Flyers, Jeff Carter e Mike Smith. E parece que isso fez a diferença, né? Isso que a gente não pode esquecer de um tal jogador chamado Justin Penner, que adora fazer gols, mas que tá um pouco sumido, né? Então, por isso que eu acho que o time dos Kings é um forte candidato a vencer a Stanley Cup. Agora dá pra a gente falar sobre isso, porque o time tá jogando muito e tá dando tudo certo. Aquela sorte de campeão, né, Lucas? Verdade. E outra coisa, né, Thiago? Se o time varre aí o Phoenix, vai descansar um bocado, que pelo jeito Rangers e Devils, a coisa, se bobear, vai jogo 6, jogo 7, né? Vai longe. E aí, enquanto isso, o time do Kings vai ficar assistindo aí a Conferência Leste no sofazão, descansando e vai pegar um time mais cansado ainda, seja lá quem for o vencedor. E mais uma vantagem pro Kings, como se já não fosse a superioridade no papel, talvez, né? Mas vamos ver. É verdade. Enquanto isso, o Rodo comemora, né? O Rodolfo que não está aqui com a gente hoje. É, isso mesmo. Ele ficou tão feliz, né? Porque a gente vai passar o jogo quinta-feira e ele não vai poder ver, né? Tô vendo. Olha. É isso aí, olha. Então semana que vem no Sports of America tem mais hockey para vocês. The inbounds pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win it! They win it! Set the Cleveland Cavaliers! NBA. E já que estamos no clima de playoffs, os playoffs da NBA também não estão atrás em emoção, né? Emoção, polêmica e surpresas, enfim. E vamos falar um pouquinho agora com o Vinícius Veiga, o Thiago aí vai dando suas contribuições. E aí, Vinícius, já que deixei o Thiago escolher, já que o apresentador está sem voz, vamos tentar falar menos, né? Você pode começar a falar de quem você quiser. Aliás, isso aí é maldição de... Desculpa, Vinícius, isso é maldição do último cast que você falou mais do que a boca. Não, o último foi carreira solo. Carreira solo. Foi uma aula de matemática, né? Hoje tá pagando caro hoje. É isso aí. Então vamos começar falando pelo Oeste. San Antonio Spurs e Clippers. No jogo 1, o Spurs acabou com o Clippers, na verdade, né? Deu uma aula de basquete para Los Angeles Clippers. Venceu por 16 pontos de diferença. Tim Duncan anotando mais de 20 pontos. Coisa rara nos últimos tempos, né? O Duncan tem uma atuação boa dessa nos playoffs. Ele pegou 10 rebotes e anotou 26 pontos. O time do Spurs jogando muito bem, defensivamente, ofensivamente, rodando a bola com excelência no ataque. O banco contribuindo muito bem. Danny Green, Kawhi Leonard, Ginobili. O time do Spurs bem ajeitadinho. E o Clippers, pelo que jogou ontem, parece que não vai ter vida nessa série. O Spurs deu uma aula para os Clippers de como se joga nos playoffs e acho difícil para o Clippers, se jogar o que jogou ontem, reagir na série. O Chris Paul, 3 de 13 nos arremessos de quadras, apenas 6 pontos. Então o Chris Paul vai ter que melhorar nos próximos jogos para o Clippers voltar para essa série. Do outro lado temos Lakers contra Thunder.
uma surra do Thunder, né, pra cima do Lakers. Realmente não tomou reconhecimento nenhum do Lakers. Durant e Westbrook combinaram para 52 pontos. E o Lakers, sem um elenco coadjuvante bom, né, o que a gente falava desde o início, né, o banco do Lakers é muito fraco. E parece que não vai dar conta dessa série. O Thunder que, dessa vez, né, varreu o Mavs, agora fez 1-0 no Lakers, parece que vai chegar na final de conferência, Lucas. Verdade. Ô, Vinícius, depois você vai falar um pouco mais sobre isso, mas engraçado como no Oeste foram surras, né? E como no Leste a coisa tá embolada, né? No Leste, qualquer Então, previsão aqui é por chute. Exatamente. Mas eu quero falar um pouquinho mais aqui sobre o Oeste Uhum. e destacar também, bom, o jogo do Spurs e Clippers, até 18 minutos de partida, até metade ali do segundo quarto, teve briga. Depois disso, acabou, só né? viu o Spurs. E aí você aquela dizer coisa, que né? o time tá cansado, né, que é o contra os vovôs do Spurs é brincadeira, mas realmente o time do Spurs estava mais descansado, também estava assistindo aí a definição, né, no sofazão, mas vamos também combinar uma coisa, Vinícius. O que o Spurs chutou de 3 nesse jogo 1 não foi brincadeira, né? Uhum. E chutou bem, né? Chutou com excelência, é isso que vale. 52% de 3. Sim. E o Spurs teve 7 dias para descansar e o Clippers só 2, né? Aí não dá mesmo pro time do Clippers. E só alguns dados curiosos aqui. Foi a 15ª vitória dos Spurs. Venceu 28 jogos das últimas 31 partidas. Venceu 22 partidas dos últimos 25 jogos fora. Então o Spurs tá atropelando todo mundo que veio pela frente aí nos últimos tempos. É verdade. E aí eu queria te perguntar o seguinte, Vinícius, Thiago também, se quiser dar sua opinião aí. O que impressionou mais? O massacre do Spurs em cima do Clippers ou o massacre do Thunder em cima do Lakers? E eu acho que o massacre do Spurs pra cima do Clippers. Porque o Lakers sofreu por passar do Nuggets, não é aquela coisa, né? Mas o Clippers, uma série muito boa contra o Memphis. Eu esperava mais do Clippers nessa série. Apesar do Spurs, pra mim, ser o melhor time nesse playoffs jogando. Mas o Lakers decepcionou, mas pra mim o Clippers decepcionou mais. E principalmente o Chris Paul, 6 pontos, jogou muito mal. O próprio Eric Bledsoe jogou melhor que ele, né? 22 pontos, Bledsoe. E então indiretamente você tá dizendo que o time do Clippers é melhor que o time do Lakers, é isso? Eu acho. Eu acho. O Lakers não tem banco, né? Então, Pois é. Tá. Falando em falta de banco, a gente tem uma outra série pra falar também. Tem um time no leste aí também não tem banco, né? Fala um pouquinho do leste aí, Vinícius. Então tá bom. Vamos começar pelo Miami, Indiana, né? Que o Miami a gente vai ter que tem polêmica, né? Tem. Manda ver. Miami foi melhor no primeiro jogo, né? Apesar do Indiana ter mostrado alguma resistência. Mas o Bosh fez a diferença no primeiro tempo, ele que saiu machucado, né? No final com uma lesão no abdômen. E no jogo 2, né? A diferença que o Bosh fez foi tremenda nesse jogo, né? Então, o Heat foi muito desfalcado. A presença do Chris Bosh fez muita falta. O Indiana soube jogar em cima da ausência do Bosh. Dominou no garrafão. Ganhou a batalha dos rebotes. Indiana pegou 50 rebotes a 40 em relação ao Heat. E aquela coisa, se o LeBron e o Wade não fizer 30 pontos, 40 pontos nos próximos jogos, eu acho que Miami vai ter uma série bem complicada pela frente. Muita gente, Vinícius, falava até que será que o Chris Bosh vai fazer muita falta e tal? Você imagina, no jogo 1, não vamos esquecer uma coisa, você vê o placar aí do final do jogo, né, que foi 95-86, se não me engano, mas até faltando 4 minutos para acabar o jogo tava ali, né, a questão de um ponto. Tava sim. Mas e o Miami, no final do jogo 1, né, que jogou muito bem, o Indiana com alguns erros bobos, parecia que estava meio intimidado ainda no primeiro jogo de playoffs. No final, o Miami tomou conta. E aquela diferença, né? O jogo 1, Miami anotou 95 pontos, no jogo 2 anotou 75. Aí você vê a diferença que o Chris Bosh faz. Uhum. E tirando o LeBron e o Wade, nenhum jogador fez mais que 6 pontos no jogo 2. Então fica difícil ganhar assim, né? Era isso que eu ia comentar, né? Aí você quer saber como é que o Miami ganhou o jogo? Aí é muito fácil, né? Passar alguns números. Olha aqui. Os starters do Miami, olha a pontuação, né? LeBron James, 28. Dwayne Wade, 24. Os demais starters. O Haslem, 4 pontos. Nossa. O Ronny Sturiaf, 3 Nossa. pontos.
Mario Chalmers, 5. Então nós temos 4, 28, 3, 24, 5. Então, só os starters. Os starters do Indiana Pacers. Só a pontuação, não vou nem falar os nomes. 16, 11, 8, 15, 10. É o jogo de equipe, né? Que a gente fala. Exatamente, exatamente. Mas a polêmica hoje, amigos, Vinícius e Thiago, foram os lances livres do LeBron James no final. Aliás, tava um festival de errar lance livre ontem no final, mas tudo bem. Nossa, mas o LeBron James, MVP, né? Até perguntaram hoje pra gente no Twitter se a gente, né, ia falar mal do LeBron James. Eu falei, não, antes eu vou arremessar uns lances livres aqui pra ver quantos eu faço. Porque, pô, a gente não quer falar mal, né? Aí o lance final, que a jogada, né, não foi pro Wade nem pro LeBron, muita gente fala, claro, né, pra desviar a atenção da defesa e tal. A gente não sabe até que ponto o próprio LeBron não pede, aliás, pede pra não pegar a bola, já pra não sofrer falta, pra não passar por isso. Eu não sei o que se passa, cara. Não dá pra entender. E aquela coisa, né, o Spoelstra armou a última jogada muito mal. Ele deu a bola pro Wade, ele falou, Wade, faz o que você quiser aí. E o Wade tocou pro Chalmers. E pra mim, a jogada final foi mais culpa do Spoelstra do que a omissão do LeBron James. Mas é isso que eu sempre critico. Você lembra quando o Heat perdeu o jogo pro Knicks? Sim. A última jogada também foi ridícula. Que o LeBron ficou parado ali, sabe? Pô, tudo... A falta de técnico bom, né? Que o Spoelstra pra mim já provou que não é técnico pro Miami. E o Miami tinha que ter trocado ele há muito tempo já pra mim. Pois é, mas aí é nessas horas que eu acho... Eu sempre já disse, todo mundo que escuta o programa sabe dos elogios que eu faço e da crítica que eu faço pro LeBron, que não são exclusivas minhas, a imprensa mundial fala isso. Mas nessa hora, cara, o LeBron, se ele tem que se afirmar, ele tem que chamar a responsabilidade. Sim, não, também acho. A bola é minha e deixa comigo, e se errar eu levanto a cabeça e assumo. Mas não dá pra... Tá? Tipo, ontem foi ridículo, cara. Foram 2 lances livres fundamentais. E teve um lance também que me chamou a atenção. Faltando 50 segundos pra acabar, ele tinha a bola na mão. O time do Heat tava um space floor. Tipo, um space floor. Era ele contra... Ele tava no 1-1. Ele tocou pro Badier em vez de cair pra dentro. Faltando 1 minuto pra acabar. Ele tinha que ir pra dentro, cavar a falta e colocar o time dele na frente. Ele ficou um pouco apagado ontem. E não é a primeira vez que ele fica apagado no final, né? Inclusive as brincadeiras hoje, né? Quando o LeBron James... Viu, Thiago? Você que adora o LeBron James aí também? Quando o LeBron James escrever a sua autobiografia, sugestões de nomes, né? Aí tem aqueles tradicionais, né? Um rei sem anéis, né? Ou porque o basquete deve eliminar o quarto. Ou Lord of the Ringless. E o meu favorito, porque você deve ir para a universidade. Exatamente, isso aí é o mais sensacional, né? A gente percebe, né, que, eu não sei se vocês vão concordar comigo, né, mas falta o psicológico aí, né, pro LeBron, né? Ele não... Parece que ele consegue jogar a partida toda, e quando chega no momento decisivo, parece que o DNA dele ali começa a falhar e ele vira um jogador normal, né? Ele parece aquelas emas que colocam a cabeça debaixo da terra. Né? Eu não sei o que acontece com o LeBron James, sinceramente. Eu gostei muito de ver ele no início da carreira, né? Mas desde que ele saiu de Cleveland e foi para o Miami Heat, eu comecei a ficar com um pé atrás dele no Miami. Não sei se vocês lembram, né? Mas quando o Cleveland chegou nas finais, ele levava o time, né? Ele tentava decidir tudo, até decidia. Eu não sei se o elenco do Miami Heat faz com que ele se sinta dessa forma, entendeu? Porque eu acho que o Dwayne Wade joga muito mais que o LeBron James, né? Vão me xingar, mas tudo bem. Mas falta alguma coisa pro LeBron e com certeza eu acho que é a universidade, viu? E não é de hoje que ele vem falhado nos últimos momentos do jogo, né? Desde os tempos de Cleveland, que a gente imprensa americana, reclama que ele ficou omisso no final do jogo. Não é de hoje, não. É desde os tempos de Cleveland que ele meio que arrega, vamos supor, no final do jogo. Mas eu acho que a razão da derrota do Heat ontem não foi o LeBron ter sumido no final do jogo. Foram os coadjuvantes do Heat, que, como a gente disse antes, ninguém anotou mais que 6 pontos sem ser o Wade e LeBron.
E o time chutou 1 de 16 para 3 pontos. Então não dá para ganhar assim, né? E É um aproveitamento ridículo. o Frank Vogel, que é o treinador do Pacers, é meio que... Ele já entendeu qual é o mapa, né? Qual é O mapa da caminho. mina. Exatamente, Então, e agora os jogos vão para Indiana. Olha, não sei não. Eu vou esperar o Vinícius falar aí sobre outra série. Depois quero fazer uma perguntinha para ele pra gente fazer uma comparação, tá? Mas vamos lá. Então vamos de Boston contra Filadélfia. Outra série bem aberta, né? Filadélfia contra o Boston. Celtics venceu o jogo 1, jogando bem. O que o Garnett jogou no jogo 1 foi brincadeira. 29 pontos, maior pontuação dele na temporada toda. O Ron também foi bem. Filadélfia não conseguiu estabelecer o jogo, apesar de ter sido um jogo empatado no final, 92 a 91. Filadélfia faltou um pouco de clutch no finalzinho do jogo, acho, pra mim, no jogo 1. No jogo 2, um jogo muito mais pegado, um jogo muito mais físico dentro do garrafão pra mim. Foi um jogo de placar baixo, 82 a 81 para Filadélfia. E o ataque do Celtics nesse jogo foi terrível, o ataque do Celtics. Foi pífio. Nossa, qualquer adjetivo ruim aqui é pouco para escrever como foi o ataque do Celtics no jogo 2. Anotou 81 pontos, até que foi muito para o que o time jogou ofensivamente. O Rondo sumiu, o Garnett não teve a mesma atuação do jogo 1. Filadélfia aproveitou isso, empatou a série e agora temos uma série bem aberta por aí. E para ter uma ideia como a coisa tá apertada aqui, o Boston ganhou a primeira por 1 ponto, o Philadelphia ganhou a segunda por 1 ponto, ou seja, a série está 173 a 173 pontos. Sim, muito apertado. E destaque pro Holiday, né? O garoto Holiday, armador do Philadelphia, que jogou muito bem no jogo 2. Muito bom. E será que dá para fazer uma comparação aí sobre as duas séries? Você acha que, por exemplo, o desempenho do Philadelphia, o desempenho do Indiana? Sim. Acho que são dois times defensivos, né? Bem defensivos, que priorizam a defesa acima de tudo. Philadelphia, um time que joga defensivamente muito forte e coletivamente muito forte. Acho que Philadelphia e Indiana são times muito, muito parecidos. O estilo de jogo, acho que se os dois se enfrentassem numa série, ia dar 5 prorrogações por jogo. São times muito parecidos. Mas eu acho que, série por série, Miami ainda é favorito. Pra mim, Miami ainda passa do Pacers, mas o Boston vai ter que suar muito pra passar de Philadelphia. Você acabou de responder a minha pergunta. Eu ia perguntar pra quem tem mais chance de surpreender, se é o Philadelphia ou o Indiana. Queira ou não queira, claro, o Heat ainda, né? É porque o Heat tem o LeBron e o Wade, né? Então, um time que tem esses dois jogadores do nível deles, não dá pra descartar, não dá pra não pôr isso como favoritos. E só uma coisa, o Larry Bird hoje venceu o prêmio de executivo do ano, né? Pelo bom trabalho que ele fez no Indiana. Levou o time à terceira colocação, foi bem merecida essa entrega de prêmio pro Larry Bird. Verdade. Here's the pitch by Downing. Swinging. There's a drive into left center field. That ball is going to be out of here. It's gone. It's 7-15. Major League Baseball. Hora de falar do beisebol e, como sempre, a gente vai fazer o nosso top 5, até a gente não teve tanta polêmica, né? O beisebol, na verdade, é um esporte que, como tem muito jogo todo dia, sempre tem muita coisa, né? A gente separa aquilo que tem maior relevância e tal, mas pelo menos o top 5 para você que não está acompanhando aí religiosamente, para saber aí quais são as equipes que estão em destaque. E eu tenho a tradição aqui de fazer o top 5 e depois eu pergunto para a mesa se eles concordam ou discordam. Como eu disse, o top 5 do beisebol, essa eu puxo para mim. The top 5. No quinto lugar, estreando aqui no top 5 do nosso programa, o Atlanta Braves. É uma varrida aí em cima do St. Louis Cardinals, mas ofensivamente o Atlanta Braves explodiu, né? Estava liderando a National League em corridas anotadas. Só não está mais alto ainda porque a rotação não é confiável. O único cara ali que dá para segurar é o Brandon Beach. Mas tem o Beach jogando muito bem, o Beach. Muito bem, exatamente. Mas o resto ali, né? Perigoso. Mas eu também gosto, até conversava em off aí com o Vinícius antes do programa, eu gosto muito do closer, né? O Craig Kimbrell. Muito bom. E muito novo também, 22, 23 anos. Exatamente, esse tem muita carreira ainda. O Tampa Bay, em quarto lugar, caiu um pouco aqui no meu top 5, você que ouviu semana passada, né? Deve lembrar. Claro que perder as séries contra o Yankees e o Orioles não é nenhuma vergonha,
mas ele mostrou que dentro da própria divisão a coisa não é tranquila. Então, se o Tampa pretende, né, se manter aqui no meu top 5 lá no topo, tem que vencer justamente na divisão mais competitiva do E beisebol. o Boston tá encostando nessa divisão, né? O Boston tá chegando. É, Aos poucos, mas nada. Aos poucos, né? isso. Entre um jogo de golfe e outro, o Boston vai chegando, né? Ainda tá na lanterna ainda, né? Isso. Esqueça. Mas o Josh Beck de ontem mandou bem, né? 9 strikeouts, é isso. Contra o Mariners também, né? Contra o Mariners todo mundo vai bem, né? Até Perfect Game vale, né? No meu terceiro lugar do top 5, eu deixei o Baltimore Orioles. A vitória na série contra o Rays contou pontos, né, pro meu top 5, uma série muito interessante. E atuações brilhantes do bullpen. Eu já falei no outro programa que o Orioles tem um dos melhores bullpen da liga. Tá? E tem, na minha opinião, o melhor closer, que é o Jim Johnson, que cada vez que o Orioles está na nona entrada, eu vou lá, sempre olho, tá? Segurando muito bem o Jim Johnson. Então, um time que tem um bullpen fantástico, está rebatendo bem e tem, na minha opinião, o melhor closer do momento, Baltimore Orioles, terceiro lugar. No segundo lugar, o Los Angeles Dodgers. O Matt Kemp aí agora está curtindo uma lesão aí, vai ficar 2 semaninhas de molho, né? Tá perdendo aí a liderança aí para a tríplice coroa. Mas AJ Ellis, Mark Ellis, André Iter, até que estão conseguindo segurar a peteca aí com os bastões. Já no montinho, o Chris Capuano e o Ted Lilly têm um recorde de 10 vitórias e nenhuma derrota. A rotação completa do Dodgers tem uma média de corridas de 3.15, a terceira melhor da liga. Tá? Então um time que continua surpreendendo. Até assisti ontem a derrota do Dodgers contra o Arizona, mas também não dá para ganhar todas, né? Aliás, eu adoro ver jogo do Dodgers, porque quem faz a narração é o Vince Scully. E o Vince Scully é a enciclopédia viva do beisebol, você não tem noção. Tá? O homem não para de falar um segundo, cara. Parece eu, assim, sabe? Mas é muita informação, cara. Sabe? Em 1959, quando fulano... Incrível, cara. Você vê um jogo do Dodgers com a narração do Vince Scully, é uma aula de beisebol. Acho que ela é pior que o PVC. Em primeiro lugar, continua o Texas Rangers. E geralmente eu boto uma justificativa, né? Porque o time está em primeiro. Mas quando eu estava escolhendo a minha justificativa aqui, eu sempre anoto algumas coisas, eu vou citar o Jared Weaver, que no jogo do Texas contra Angels, que passou na ESPN à noite, né? Foi o Sunday Night Baseball. Teve uma situação ali no jogo que tinha corredores do Texas na segunda base e na terceira. A primeira base estava livre. E quem estava rebatendo era o Josh Hamilton. Aí o Jared Weaver pensou, tá, vou dar um walk intencional, né? Vou encher as bases e vou esperar o próximo rebatedor. Mas aí o próximo rebatedor é quem? O Adrian Beltre? Então eu vou fazer o quê? Vou arremessar, cara. Quer dizer, o Texas Rangers não tem ponto fraco, meu amigo. Só isso. Então por isso, continue em primeiro lugar. Então só... E o Josh Hamilton, hein? Não, isso aí... Eu já falei do Josh Hamilton semana passada. Eu não quis nem falar pelo ponto de vista do Texas. Eu quis falar pelo ponto de vista de um arremessador que há poucos dias atrás tinha arremessado o no-hitter, né, e não sabe o que fazer com o Texas, e que saiu do terceiro inning pegando a luva e arremessando com tudo, porque estava indignado, entendeu? Então não era um arremessador qualquer, um arremessador top que não sabe o que fazer com o Texas, cara, entendeu? Se bem que ontem o Texas perdeu pro Royals, e também vi esse jogo, ontem eu vi tudo. Mas aquela história, não se pode ganhar todas. Então só, revisando rapidinho, quinto lugar Atlanta Braves, quarto lugar, Tampa Bay Rays. Terceiro lugar, Baltimore Orioles. Segundo lugar, Los Angeles Dodgers. Em primeiro lugar, o Texas Rangers. Vinícius, concorda com o meu top 5 aí? Que você mudaria? Eu acho que tá por aí também. Só adicionar o Mil Cardinals. Líder da National League Central. Muito bem. E destaque pro Furcal. Quarto melhor em porcentagem de rebatidas, 35%. Então, quem diria o Rafael Furcal liderando... E não vamos Oi? Carlos Beltrán também, não vamos esquecer, né? Carlos Beltrán tá jogando muito. 13 home runs, Carlos Beltrán. Um dos melhores nem esquisito. E também adicionar o Cleveland Indians, que continua na liderança da American League Central. Essa divisão que tem o Detroit Tigers, que é o grande favorito para levar essa divisão, mas os Indians segurando bem a liderança. Eu tô gostando bastante do Indians, cara. Tá? De vez em quando eu posso aí. Esses times aí que estão em destaque, né? Geralmente eu sempre tento dar uma olhada, é muito jogo por dia, né? Mas
Pelo menos a gente tenta dar uma catada e eu tô gostando do que eu tô vendo do Cleveland Indians. Hein? Não sei não se o Detroit, que era o meu favorito pra World Series aí no começo quando a gente começou a fazer o nosso projeto Sports of America, mas eu não mudo de opinião, eu vou até o fim, vamos ver. A temporada é muito grande. Pra mim, o Tigers ainda leva essa divisão no momento só apenas 2 jogos atrás, então tem muita. É verdade, a temporada é muito grande, só passou 1 mês e meio, mas Boston Red Sox, Philadelphia Phillies e Los Angeles Angels continuam em último lugar. Eu queria aproveitar para falar uma coisa, Lucas. Para quem aí não tá acostumado a ver ou acompanhar a Major League Baseball, para aproveitar, porque sempre, todo dia, né, que a gente tem jogo, a gente tem um jogo gratuito para ver, né? Ou na internet, ou pelos vídeos, pelo Xbox. Então, que nem hoje, o jogo é Seattle e Cleveland, né? Gratuito. Inclusive, o jogo vai começar daqui a pouquinho, né? Então, eu acho que é legal a gente deixar em aberto isso aí e falar para quem não tá acostumado com beisebol, quiser acompanhar mais de beisebol, pode entrar lá no site da MLB, mlb.com, né, que todo dia tem um jogo gratuito para você acompanhar, conhecer mais do esporte e quem sabe a gente consiga mais fãs aí de beisebol, né? Verdade. E até eu e o Vinícius, a gente tem a mania também de colocar, não vou dizer todo dia, mas quase todo dia a gente anuncia, né, qual é o jogo gratuito, por que é legal, quem vai estar arremessando, se tem algum destaque, né? Então, lembrando, como falou o Thiago, você pode assistir pelo PC, pode assistir no Xbox, pode assistir... o Play 3 também tem esse aplicativo, mas misteriosamente ele trava o tempo todo, eu não sei o que acontece. Né? Mas no Xbox roda lisinho, lindão, tá? Então você pode... Todo dia tem jogo gratuito. Inclusive, sexta-feira tem um jogão, hein? Não lembro agora de cabeça, mas eu lembro que eu dei uma passada nos jogos da semana e sexta-feira tem um jogo bem interessante gratuito, tá? Vai que você tá ouvindo esse programa no sábado, né? Perdeu, porque mandou não baixar no dia. E só pra falar minha a gente aí no beisebol, enquanto o Boston, por mais que tenha conseguido 5 vitórias seguidas aí, estiver nessa fase, o meu pitaco no beisebol será 1 minuto de silêncio, ok? Tá certo. Enquanto isso, Rodolfo, que não está aqui, o Padres também ainda não está no top 5, né? Nossa, coitado do Padres. Come on, baby. You can do it on this end of the speedway. Come off the 4 and get up alongside of him. Half a mile Here to he go. comes. Here he comes. Who's going to get off? Here he comes. Here he comes. He's got him this time. It's going to be a drag race. Wow! They touch. They touch. Kramer even got him. NASCAR. Mas falando em Rodolfo, amigos, o Rodolfo não está presente aqui hoje por compromissos pessoais, mas não é por isso que a gente não vai falar de NASCAR. Ele mandou o seu top 5 da NASCAR. The top 5. Bom, pessoal do Sports of America, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar um pouquinho de NASCAR aqui. Primeiramente, me desculpando por não estar presente nessa semana do podcast. Semana que vem estamos de volta, mas tive que deixar o áudio gravado aí para que a gente pudesse falar um pouquinho de NASCAR rapidamente. Vamos lá ao nosso top 5. Primeiramente, vamos falar aí do Hendrick Motorsports, a equipe. Ok? Porque eles alcançaram 200 vitórias e isso é sempre muito legal, né? Um número muito bacana para se alcançar. A Hendrick Motorsports, para quem não sabe, uma das, se não a maior equipe de NASCAR. Aqui tem mais dinheiro, aqui tem esses pilotos aí que estão... Jimmy Johnson é da Hendrick Motorsports, ganhou 5 campeonatos aí dos últimos 6, não ganhou só o último ano. E a Hendrick alcançou 200 vitórias. Também não posso deixar de falar de Greg Biffle, tá? Greg Biffle, apesar de não ter conseguido aí um top 10 em Darlington, Greg Biffle ficou em 12º, tá? E Greg Biffle ainda mantém a liderança agora com 2 pontos de diferença para o Matt Kenseth. Mas é impressionante aí como o Greg Biffle, quando vai mal, fica em 12º. Então Greg Biffle continua sendo impressionante. Matt Kenseth, como eu acabei de falar, outro top 10 para ele, tá? O Matt Kenseth fechou em 6º na corrida de Darlington. E o Matt Kenseth é o 2º lugar com 2 pontos apenas atrás do Greg Biffle. Casey Kane também é importante a gente comentar, porque o Casey Kane ganhou mais 3 posições, já é o 16º colocado, aí um começo de temporada muito ruim para o Casey Kane e vem aí semana a semana melhorando esse posicionamento dele. Kyle Busch
Kyle Busch, mais uma vez, quarto lugar, também começa a ter uma temporada melhor e, como eu já falei nas semanas anteriores, é bom ver uma temporada com o Kyle Busch indo bem. Ele dá aí aquele gostinho a mais para NASCAR, tá? Então aí a gente quer ver o Kyle Busch sempre bem. E tenho que colocar aqui o Jimmie Johnson em primeiro lugar nessa semana, justamente porque o Jimmie Johnson é o Jimmie Johnson. 5 campeonatos, vem, parece com uma gana muito grande por tudo que aconteceu no começo do ano. Jimmie Johnson ganha 3 posições no campeonato. Já é o 5º colocado, já tem a sua vitória, então já está aí bem garantido, vamos dizer assim, apesar de a gente só ter tido 11 corridas das 26 que a gente tem na temporada normal, aí depois a gente entra no chase, do playoff, tá? Jimmie Johnson já é o 5º, então por todas as regras da NASCAR, começa aí a já se garantir nos playoffs aí. E é um cara que não dá para contar fora. Esse ano dá para ver que ele veio com uma gana enorme, tá? Pontos baixos aí que eu queria comentar. Um ponto baixo, na verdade, é o Jeff Gordon, que continua numa temporada aí com uma má sorte impressionante quando não é algo do carro. Enfim, toda semana acontece alguma coisa com o Jeff Gordon. E essa semana não foi diferente. O Jeff Gordon ocupa já 35ª posição para o Jeff Gordon. Isso é muito ruim para um piloto que no ano passado deu amostras de que estava voltando aí aos bons tempos e tudo mais. E esse ano começou muito mal. O Jeff Gordon é o 24º colocado e a coisa está ficando feia. 170 pontos atrás do líder. Tem que ter uma virada muito grande aí o Jeff Gordon para que consiga entrar no chase, ou talvez aí uma ou 2 vitórias aí, entrar entre os 20. Vamos ver o que acontece, tá? Para fechar a NASCAR, somente aí mais uma vez, Kurt Busch, nosso querido Kurt Busch, que já mudou de equipe por causa das brigas, tá? E muita gente fazia bolão aí de quantas corridas iam demorar para o Kurt Busch se envolver em confusão de novo. O Kurt Busch, que era da Penske, agora o Kurt Busch é o número 51 da Phoenix Racing. E o Kurt Busch, o bolão, quem votou em 11 corridas ganhou. O Kurt Busch se envolveu uma confusão em Darlington aí. Eu vou deixar para o Lucas também explicar um pouquinho melhor. Mas a minha opinião é a seguinte. Realmente o Kurt Busch não tem mais idade para mudar. O Kyle Busch é um cara que a gente está vendo ele ficar um pouco mais calmo, tá tendo uma visão um pouco diferente, parece, da categoria, por mais que ele é cabeça quente, continue e é bom que seja. A NASCAR tem isso também, e até peço a opinião do Lucas em relação a isso, mas o Kurt Busch parece que passa um pouquinho do ponto. E acho que ele já tem idade suficiente para saber que isso só está ferindo a própria carreira dele. Não é por outro motivo que ele saiu da equipe Penske, ok? Então fica aí minhas dicas aí de NASCAR, meu top 5 de NASCAR. Espero que a gente possa conversar mais em NASCAR na semana que vem, ok? Abraço! Bom, vocês acabaram de ouvir aí o top 5 da NASCAR e o Rodolfo pediu para eu comentar um pouquinho aí sobre a confusão do Kurt Busch, né? O que aconteceu ali, o Kurt Busch estava indignado, final de corrida ele rodou, Ryan Newman também rodou, faltando 6 voltas para o final da corrida em Darlington, e parece que ninguém viu direito, ninguém sabe, ninguém viu, ele teria batido na traseira do carro do Ryan Newman, isso dentro dos pits. Ele alegou que ele estava tirando o capacete e aí na hora não viu, né? Porque era final de corrida. Porque, claro, né, ele deve ter tirado o capacete poucas vezes na vida no final de corrida, porque ele é novato, quem sabe? E aí o bicho pegou, os membros das equipes foram de dedo um para cima do outro, deu empurra, teve fiscal da NASCAR, caiu em cima do capô do carro, e aí saiu a punição aí pro Kurt Busch, $50 mil de multa, e o que já é complicado, ele já perdeu o emprego ano passado, já falamos sobre isso, pelo temperamento, já está correndo numa equipe pequena, sem patrocínio, inclusive para você ver como o Kurt Busch é um piloto excelente, corre numa equipe de média para pequena, com equipamento meia boca, e está sempre ali brigando ainda. Tá? Só que com isso ele só deixa a vida dele cada vez mais complicada na NASCAR. Tá? E só lembrando que esse final de semana não teremos corrida da NASCAR pelo campeonato, mas teremos o final de semana das estrelas. Então não vale ponto, mas vale dinheiro, ou seja, só interessa a vitória, tá? No circuito de Charlotte. Meus amigos, o programa de hoje foi um programa relâmpago. É isso aí. Até porque não tivemos tantas polêmicas assim, a gente fez uma passada breve. Na verdade, a intenção do nosso programa sempre foi ficar em torno de 1 hora, mas a gente não consegue, a gente fala demais. Não, mas na verdade a gente tenta fazer o programa, claro, conforme a necessidade, conforme o que vai aparecendo. E eu gostaria muito de agradecer novamente a presença do Vinícius, do Thiago. Quero ouvir as suas considerações finais, começando pelo Thiago Simões.
É isso aí, pessoal. Vamos ver se agora todo mundo consegue ver tranquilamente, sem ficar naquelas 2 horas malucas, mas a gente sabe que foi por um bom motivo, né? Já que a gente tem aí dois esportes americanos na fase final, né? Tanto o basquete quanto o hóquei. Eu queria agradecer vocês aí por nos escutarem mais um dia, independente do lugar que você esteja escutando aí, né? Agradecer também você, Lucas, pela edição aí que sempre está primorosa, e também ao nosso novato da voz mais desejado. Maravilha, Thiago. Muito obrigado. Vinícius, suas considerações finais. Foi um prazer aí participar do próximo podcast. E lembrar que dessa vez esse podcast vai estar disponível no meu site spinballnet.blogspot.com.br. Essa semana eu esqueci de postar ele lá, mas agora ele vai estar lá. Maravilha, Vinícius. Visitem o blog do Vinícius, que é muito bom, hein? Inclusive, leia a entrevista com o Scott Machado aí, o nosso filho de brasileiros, né? Que estará na NBA muito em breve. Ele vai participar do draft com excelentes comentários, inclusive, sobre ele, né? Sim. Quero citar mais uma vez aí a ausência do nosso querido amigo Rodolfo, né? Será que é o Rodolfo que fala demais? Então é isso? Porque já que o Rodolfo não está... O que é? Vamos pensar seriamente sobre esse assunto, vamos refletir aqui. É verdade. Vamos fazer uma enquete aqui, né? Você acha que o Rodolfo fala demais? Ou será que a gente está falando isso porque ele não está aqui para se defender, né? Então. Vamos colocar o Rodolfo na Berlinda? Tá bom, pessoal. Então eu sou o Lucas Andrade mais uma vez. Quero, como sempre, agradecer a audiência. Pedir sempre aquele favor, né? Sempre as pessoas retweetando, sempre avisando para seus amigos aí sobre o podcast. Então não esqueça, você pode acompanhar pelo Twitter, pelo YouTube, Facebook, iTunes Store. E fico muito feliz que a cada dia o programa, cada vez com mais ouvintes e o carinho muito grande, né, das pessoas. Mande suas perguntas também. Não tivemos perguntas nessa edição, mas mande suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários, suas críticas, principalmente. Né? Elogios também a gente gosta, não tem problema. Vejo vocês, né, se me permitem a sinestesia, vejo vocês na semana que vem. Acompanhem bastante esporte, vejam bastante disputas. Até a próxima edição e abraços esportivos.